E se uma guerra entre clubes de moto devastasse toda uma região? Imagine um conflito tão brutal, tão implacável, que transformaria o submundo do crime da Escandinávia para sempre. Entre 1983 e 1997, a Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos se tornaria o conflito de gangues mais violento da história moderna da Europa. Os números são impressionantes. Mais de 36 furtos em depósitos militares, lançadores de foguetes usados como armas, assassinatos confirmados e 4 países transformados em um campo de batalha ensanguentado. 2 clubes de motociclistas, os Hells Angels e os Bandidos, travariam uma guerra tão intensa que mudaria o cenário do crime, desafiaria as forças da lei e criaria lendas que ecoariam por décadas. Isso não era só uma disputa territorial. Isso era uma luta por sobrevivência, poder e domínio. No mundo dos clubes de motociclistas, rivalidades fervem e tensões se acendem enquanto os clubes entram em confronto por controle territorial, poder ou vinganças pessoais. Em apenas 3 anos, esses clubes espalhariam terror pela Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia, controlariam milhões no comércio ilegal, assassinariam vários presidentes de clubes e usariam armas de nível militar que transformariam as ruas das cidades em zonas de guerra. A Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos foi um dos mais importantes conflitos de motoqueiros da história. De 1994 a 1997, essa guerra foi uma batalha intensa por supremacia, território e controle sobre o lucrativo tráfico de drogas na Escandinávia. 8 membros do Bullshit MC mortos. 3 presidentes assassinados. Lança-foguetes, granadas, traições, emboscadas. Esta não é uma história de criminosos. Esta é uma história sobre a natureza humana, sobre como a fraternidade pode rapidamente se transformar em derramamento de sangue, como o poder corrompe e como uma única faísca pode iniciar uma guerra que consome tudo em seu caminho. Bem-vindo à Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos. Território, uma palavra que redefiniria a violência em Copenhague. Nos cantos calmos da capital dinamarquesa, uma batalha silenciosa surgia. Um conflito que transformaria clubes de motociclistas, de grupos rebeldes em exércitos implacáveis. Setembro de 1983 marcou o início de um pesadelo que consumiria a Escandinávia por muitos anos. 3 homens entraram no Sol Promenaden Bar, com os brasões do Bullshit MC brilhando, sem saber que estavam entrando na mira da história. Tudo começaria em setembro de 1983, em um estabelecimento chamado Sol Promenaden. Esse lugar era tipo um restaurante, bar e boate ao mesmo tempo. Os fatos sobre isso não são exatamente claros, mas o que sabemos é que esse era um lugar frequentado por gangues de motoqueiros locais. Mas esse estabelecimento ficava no território dos Hells Angels. O que ocorre quando o orgulho territorial encontra a agressividade extrema? Sangue, muito sangue. 2 homens morreram naquela noite. Søren Grabel, com apenas 20 anos, e Flemming Jensen, de 21, foram as primeiras vítimas em uma guerra que consumiria toda uma região. Uma briga de bar começou com 2 membros dos Bullshit chamados Søren Grabel Grander, de 20 anos, e Flemming Hal Jensen, de 21 anos, ambos perdendo a vida após serem atacados com facas e garrafas. O terceiro membro, Michael Peter Enoch, conseguiu escapar embora tenha ficado gravemente ferido. Essas foram as primeiras mortes da Guerra dos Motoqueiros de Copenhague. Os Hells Angels não apenas lutaram, eles executaram. Bent Blonde Nielsen, capanga deles, recebeu 16 anos por duplo homicídio. Aquele que receberia a sentença mais severa foi Bent Svani Nielsen, mais conhecido como Blondie. E ele foi condenado a 16 anos por duplo homicídio. Mas a prisão não era castigo, era combustível. Os números revelavam algo assustador. Em 1988, membros do Bullshit MC estavam mortos. Mas algo interessante aconteceu. Os líderes do Bullshit continuavam sendo mortos. Então, não sei se já mencionei isso, acho que eles tiveram 8 mortes. 3 presidentes assassinados. O mais infame, Makrell. Recebeu 16 tiros no próprio carro.
sua esposa quase não escapou da rajada fatal. Alguns anos depois, Yonka matou provavelmente o líder mais forte que eles já tiveram. O nome dele era Mackerel. E Yonka matou Mackerel bem na frente da esposa dele. Ele metralhou o cara até matá-lo. Bjorn Yonk Nielsen, o atirador, virou uma lenda. Fantasma que fugiu para a França e o Canadá, deixando rastro de terror. Cristiania não era mais apenas uma comuna, era uma zona de guerra. Milhões de dólares no comércio de cannabis estavam em jogo. Bullshit MC controlava o mercado, mas os Hells Angels queriam entrar. Cada transação virava uma possível emboscada. Moradores locais assistiam impotentes enquanto a violência transformava suas ruas num campo de batalha, onde sobreviver era tudo. 1988 chegou silenciosamente, silencioso demais. Bullshit MC se rendeu. A sede deles foi vendida e os coletes queimados. Eles logo se dissolveram em 1988. As palavras finais da grupo da Bullshit MC vieram do último presidente deles, John Michael Lind, também conhecido como Curl, que ligou para os Hells Angels e disse que eles venderam a sede e queimaram seus coletes. Uma única ligação confirmou o que todos já sabiam. Os Hells Angels tinham vencido. E em 1988 eles pararam, eles desistiram, disseram que não queriam mais fazer isso e cederam aos Hells Angels ali. E isso parecia ser o fim de tudo. Ou pelo menos era o que pensavam, pois nas sombras uma nova ameaça surgia. Os bandidos recém-chegados do Texas. Famintos, implacáveis, e eles não vieram para negociar. A grande guerra dos motoqueiros nórdicos ia começar. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, é hora de se libertar. Por isso mudei para o Patreon, onde posso oferecer o conteúdo cru e sem censura que vocês desejam. Entre para o meu Patreon e ganhe muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube, e uma experiência de visualização 100% sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interaja comigo e tenha acesso a informações exclusivas do mundo dos motociclistas que não encontra em outro lugar. Pronto para entrar na elite? Clique no link do Patreon. Seu apoio nos mantém em movimento. Ele alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. O triunfo foi passageiro. Os Hells Angels achavam que haviam dominado a Dinamarca, eliminando o Bullshit MC. De qualquer forma, com o fim da guerra, os Hells Angels se tornaram o MC dominante na Dinamarca. Mas a vitória é uma ilusão perigosa, ainda mais com novos predadores à espreita. Das vastas paisagens do Texas, surgiu uma força que reescreveria as regras do conflito territorial, os bandidos, um clube construído sobre o caos, o orgulho e uma fome insaciável de poder. Quem eram esses recém-chegados? Mais do que apenas outro motoclube. O termo One Percenters não era apenas um rótulo, era uma declaração de guerra. No início dos anos 90, os bandidos focaram sua atenção na Europa, especialmente na Escandinávia. Até que os bandidos começaram lentamente a entrar na Europa. E tudo começou primeiro na França e em Marsella. Acho que é assim que se pronuncia. Havia um pequeno clube lá que se tornou Bandidos. E essa foi a primeira vez que os bandidos fincaram sua bandeira na Europa. Eles não chegaram metendo bala. Não, eles foram mais espertos, estratégicos, pacientes. 1993 se tornou o ano da invasão calculada deles. A primeira jogada deles? Alianças. Os remanescentes do Bullshit MC, agora uma sombra do que já foram puxados para a órbita dos bandidos. Comecei a receber reclamações de membros escandinavos, especificamente membros dinamarqueses, de que os bandidos estavam muito interessados em fincar sua bandeira nos países escandinavos.
E além de, você sabe, os Hells Angels não quererem eles lá, eles estavam cortejando ex-membros do Bullshit. Outros clubes, como os Morticians MC, cansados do controle dos Hells Angels, seguiram o mesmo caminho. A rede dos bandidos cresceu silenciosamente, como um câncer se espalhando sob a pele do submundo do crime. Era só uma questão de território? Nunca é tão simples. Isso era uma guerra de ideologias. Os Hells Angels simbolizavam controle e dominação, exibindo seus símbolos e orgulho. Mas os bandidos, eles eram fogo, sempre queimando mais forte, sempre buscando mais. Não era por dinheiro ou drogas, mas para provar que eram o clube mais poderoso da Europa. Então, todos os membros com quem os Hells Angels escandinavos estavam tendo problemas, agora estavam pedindo para se tornarem, você sabe, bandidos e representar os bandidos na Europa. Os números contavam sua própria história de expansão. Em 1992, eles estabeleceram seu primeiro capítulo em Trondheim, na Noruega. Em 1993, a Suécia se tornou seu próximo alvo, com a absorção do Dirty Dragons MC em Malmö. Os Hells Angels, antes considerados intocáveis, agora se viam lutando em várias frentes. Isso levou à expansão dos Hells Angels por toda a Escandinávia, com o próximo capítulo sendo aberto na Noruega. Trondheim, com os Rowdies MC, sendo o primeiro capítulo norueguês dos Hells Angels em 1992 e o da Suécia. Logo em seguida, os Dirty Dragons de Malmö também foram integrados em 1993. Os Dirty Dragons supostamente foram aceitos e endossados pelos Hells Angels dinamarqueses porque aparentemente derrotaram 2 outros clubes locais pelo direito de serem Hells Angels e usarem as cores do clube. O monopólio deles estava desmoronando. A adaptação se tornou a maior arma dos bandidos. Enquanto os Hells Angels focavam em preservar sua reputação, os bandidos se concentravam em expandir seu poder. Um capítulo na Dinamarca não bastava. Eles queriam uma fortaleza nórdica, um império territorial que faria seus predecessores parecerem amadores. Os primeiros tiros estavam prestes a ser disparados. Em 1994, a tensão latente explodiria. A Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos já não era mais uma possibilidade. Era uma inevitabilidade. Os bandidos chegaram prontos para reduzir tudo a cinzas. O palco estava montado e os jogadores em posição. O caos estava chegando. A violência irrompeu como uma válvula de pressão esquecida. Em 1994, o que vinha fervendo sob a superfície da Escandinávia se transformou em um inferno incontrolável. Bandidos e Hells Angels já não brigavam só por território. Eles estavam lutando pela sobrevivência. Então, para ilustrar corretamente, agora você tem 2 grandes gangues rivais abrindo capítulos pelos países nórdicos, ganhando poder lentamente dos 2 lados. Isso criou uma gangue de motoqueiros. Guerra Fria entre os Hells Angels e os bandidos. Embora a Guerra Fria logo fosse se intensificar através dos seus clubes de apoio, não era apenas um conflito de gangues. Isso era uma guerra total. Como clubes de motociclistas agravam um conflito? Com uma criatividade assustadora. O primeiro grande ataque ocorreu em fevereiro de 1994, numa noite que viraria lenda, contada em sussurros. Uma boate virou campo de batalha após os Hells Angels emboscarem membros dos bandidos. 13 tiros romperam o silêncio da noite. O verdadeiro início da guerra realmente aconteceria no início de fevereiro de 1994, quando vários membros dos bandidos na Dinamarca foram emboscados pelos Hells Angels em uma boate enquanto faziam uma festa na cobertura. Com 13 tiros disparados, isso resultou na primeira morte oficial da guerra. Hakeem Bowman, associado dos Hells Angels, morreu. Outros 3 ficaram feridos. Mensagem brutal com sangue e balas. Armas de nível militar mudaram tudo. Em fevereiro, aqui está. Um foguete antitanque é disparado contra a sede dos Hells Angels. Eles não estavam brincando. Nenhuma dinamite sob os carros.
Não só parou em frente ao clube e puxou a cortina. Em fevereiro de 1994, vários membros dos bandidos invadiram um arsenal sueco, roubando 16 lançadores antitanque Bofors portáteis, junto com uma porção enorme de outras armas e munições. Lançadores de foguetes. Os motoqueiros agora tinham lançadores de foguetes. Mas esses números são apenas estimativas, já que os militares dinamarqueses e suecos evitaram divulgar os números exatos. Os bandidos responderam com uma audácia chocante. Em março de 1994, eles atacaram uma sede dos rebeldes no sul da Suécia usando um lança-foguetes. A explosão foi catastrófica, milagrosamente não deixando vítimas. A mensagem foi totalmente clara. Eles estavam jogando para valer e não havia alvo proibido. As táticas revelaram diferenças fundamentais entre as gangues. Atentados à bomba viraram marca aterrorizante da guerra, com clubes rivais mirando sedes, negócios e até civis inocentes no fogo cruzado. Os Hells Angels preferiam ataques precisos e cirúrgicos para enviar uma mensagem. Os bandidos? Eles eram o caos encarnado. Agressivos, imprevisíveis, dispostos a usar o caos como uma arma estratégica. Cada ataque era uma declaração, cada bala uma declaração de guerra. Em meados de 1994, o conflito se espalhou. A Noruega virou campo de batalha. A Finlândia logo seguiu o mesmo caminho. Os bandidos estabeleceram um novo capítulo na Finlândia, visando recrutar membros do Overkill MC e do Iron Hog MC. Tiroteios ocorreram em Helsinki, sendo vistos pelos Hells Angels como desafio à sua dominância nos países nórdicos. Nenhum clube podia ser neutro. No dia 22 de junho, na Finlândia, o presidente do clã MC é baleado e morto por um membro dos Hells Angels. O cenário dos motoqueiros nórdicos virou um campo minado. A violência cresceu rápido com a guerra se espalhando pelas fronteiras da Escandinávia. Assassinatos, execuções e emboscadas se tornaram rotina, levando a um clima de medo e anarquia. Todos os motoclubes estavam ameaçados pelo derramamento de sangue. Cada clube independente foi forçado a escolher um lado: Hells Angels ou bandidos. Os clubes menores eram coagidos a se alinhar com os Hells Angels ou os bandidos, enfrentando consequências severas se resistissem. Aqueles que não escolhiam corriam o risco de se tornar dano colateral em uma guerra que estava rapidamente saindo do controle. Quem sobreviveria? A resposta estava escrita em sangue. Hells Angels e bandidos estavam totalmente envolvidos, decididos a construir seus impérios na própria Escandinávia. As ruas contariam a história, uma narrativa de violência, ambição e conflito implacável. A guerra estava apenas começando. O ano de 1995 foi marcado por uma violência implacável que só parecia sair ainda mais do controle. Nessa época, Hells Angels e bandidos já não eram só clubes rivais. Eles eram dois impérios travados em uma amarga luta pelo domínio total da Escandinávia. A luta se espalhou pelas fronteiras, tirando vidas e destruindo tudo em seu caminho. Foi a morte de Mikael Lundgren, o presidente dos bandidos na Suécia. Isso provou ser o ponto de virada mais significativo da guerra. No dia 17 de julho de 1995, Lundgren estava voltando de moto de uma visita ao Undertakers MC em Helsinki quando a tragédia aconteceu. No dia 17 de julho de 1995, o presidente dos bandidos na Suécia, um senhor Michael Lundgren, estava voltando para casa após uma visita ao Undertakers MC em Helsinki. Ele não viajava sozinho e tinha um integrante com ele, embora durante o trajeto a moto do outro cara tenha quebrado. Então, ao invés de parar, Michael continuou dirigindo em direção a Helsingborg. Um carro emparelhou e, sem aviso, o motorista atirou, acertando Lundgren várias vezes apesar do colete à prova de balas. Os agressores então o tiraram da estrada e, quando ele caiu no chão, o carro passou por cima dele.
Mas enquanto ele dirigia, os ocupantes de um carro emparelharam ao lado dele e atiraram nele várias vezes com o que se acreditava ser uma Carl Gustav M45. Mesmo estando usando um colete à prova de balas, uma das balas conseguiu penetrar. E se a bala não o matou, então o fato de ele ter batido e depois sido atropelado por um carro certamente matou. O corpo dele foi encontrado depois, e inicialmente as autoridades pensaram que era um acidente. Só ao descobrirem os ferimentos de bala, perceberam que não era um simples acidente de trânsito. A morte de Lundgren foi um duro golpe para os bandidos. Não foi apenas a perda de um líder, foi um ataque direto à própria base deles. E a retaliação veio rapidamente. Em uma demonstração de força e desafio, os bandidos lançaram um ataque contra as sedes afiliadas aos Hells Angels em toda a Escandinávia, usando seu armamento agora infame para enviar uma mensagem. Lança-foguetes, granadas e rifles automáticos estavam todos em ação. Não era mais apenas violência de rua, isso era uma guerra total. Os bandidos não se limitaram ao assassinato de Lundgren. Eles continuaram a atacar as bases dos Hells Angels, bombardeando sedes e deixando um rastro de destruição. Em um incidente, uma sede dos Hells Angels em Helsinki foi atingida por um foguete antitanque, causando danos enormes, mas, milagrosamente, sem fatalidades. A escalada dessa violência era uma mensagem clara. Os bandidos não se deixariam intimidar. Eles estavam sedentos por sangue e dispostos a ir a extremos para provar isso. Em 1995, os bandidos dispararam outro foguete antitanque contra uma futura sede dos Hells Angels em Helsinki. Então, em 26 de julho, eles não pararam por aí. Dispararam outro foguete antitanque contra a sede de um prospect dos Hells Angels em Helsingborg. Enquanto isso, os Hells Angels não ficaram parados. Com o rival mais forte, eles iniciaram sua contraofensiva. Na Suécia, os Hells Angels atacaram uma reunião dos bandidos, matando membros e ferindo vários outros. Não era só ajustar contas antigas. Agora bastava resistir mais que a oposição. Os Hells Angels sabiam que não podiam perder o controle da Escandinávia, e cada ataque dos bandidos desafiava diretamente seu domínio. No final de 1995, a guerra já tinha escalado além do ponto sem volta. Clubes menores tiveram que escolher um lado. As outrora tranquilas ruas de Copenhague, Malmö e Helsinki haviam se tornado campos de batalha, e ninguém estava seguro. A polícia estava sob forte pressão, realizando operações para tentar interromper o fluxo de armas e drogas que financiavam a violência. Mas cada operação só parecia gerar mais conflitos, e cada prisão se transformava em uma nova vingança. A guerra virou um monstro que ninguém conseguia deter. Com os corpos se acumulando, a pergunta seguia: quem venceria essa guerra sangrenta? Em 1996, a Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos havia se transformado em uma fera incontrolável. A violência não só dizimou os clubes de motoqueiros, mas também deixou regiões inteiras da Escandinávia em alerta. A guerra não era mais só sobre conquistar território. Era uma questão de sobrevivência. Tanto os Hells Angels quanto os bandidos estavam encurralados, e nunca houve tanto em jogo. O ano começou com mais um lembrete brutal do que estava em jogo. Na Noruega, uma sede dos Hells Angels em Hammer foi bombardeada por membros dos bandidos usando explosivos caseiros. Não foi apenas um recado. Foi uma declaração de guerra. O ataque deixou o prédio em ruínas, mas milagrosamente ninguém estava dentro no momento. Finalmente chegamos a 1996, que na minha opinião foi o ano mais impactante da guerra por causa de algumas das coisas insanas que aconteceram. E parecia que os bandidos queriam aumentar sua influência explosiva. Primeiro jogando uma bomba em um clube dos Hells Angels em Hamar, na Noruega, e depois seguindo com um ataque com coquetel Molotov em outro clube e em um estúdio de tatuagem em Oslo. Os bandidos, que ampliavam sua presença na Escandinávia, agora enviavam uma mensagem que seria sentida além das fronteiras da Dinamarca. Não demorou para os Hells Angels revidarem.
Em Helsinki, a sede dos bandidos foi atacada por um grupo de Hells Angels armados com AK-47. 2 membros dos bandidos ficaram feridos, incluindo o vice-presidente do capítulo finlandês, que depois morreu. Os Hells Angels, no entanto, optaram por um ataque muito mais preciso. Os Hells Angels preferiam ataques precisos em comparação com a opção mais barulhenta e destrutiva dos explosivos. Então, no dia 1º de março, eles colocaram seu plano em ação, atacando primeiro uma sede dos bandidos em Helsinki. Eles conseguiram ferir 2 membros, um dos quais era o vice-presidente Jarkko Kokko, que morreu devido aos ferimentos alguns dias depois. Isso marcou o início de uma escalada que definiria o restante de 1996. A violência se tornou ainda mais pública e ousada, e depois culminou no ataque ao aeroporto. Era uma guerra séria, houve tiroteio em um aeroporto internacional. Em Malmö, um membro dos Hells Angels abriu fogo contra um grupo de bandidos no meio de uma boate lotada. Os tiros ecoaram, atingindo várias pessoas. Mas mais uma vez, milagrosamente, ninguém morreu. Com o prolongamento da guerra, o uso de armas militares tornou-se comum. Os bandidos, tendo ganhado reputação por usar lançadores de foguetes e granadas, continuaram a intensificar seus ataques. Eles usaram submetralhadoras e fuzis automáticos, matando vários membros dos bandidos no coração da cidade. Os bandidos, que estavam cada vez mais confiantes, foram pegos de surpresa. Naquela noite, as ruas de Copenhague se tingiram de sangue. Em meados de 1996, ambos os lados estavam presos em uma guerra brutal de atrito. Nem os Hells Angels, nem os bandidos estavam dispostos a desistir. Em Oslo, a polícia fez várias batidas, mas as gangues de motoqueiros sempre estavam um passo à frente, escondendo armas e drogas em esconderijos secretos na cidade. Toda vez que as autoridades pareciam ganhar terreno, a violência voltava a explodir, mantendo todos em alerta. A guerra atingiu seu auge em agosto de 1996, quando ambos os lados decidiram intensificar o conflito para além de armas e bombas. Os bandidos lançaram um ataque ousado contra uma sede dos Hells Angels em Helsingborg, usando um lança-foguetes roubado. A explosão foi tão poderosa que fez o prédio desabar, lançando destroços pelo ar. Novamente, ninguém morreu, mas a brutalidade do ataque foi um sinal assustador de até onde as coisas tinham chegado. Parecia que não havia saída. A Grande Guerra Nórdica dos motoqueiros havia se tornado um ciclo de violência que se alimentava de si mesmo. Cada ataque levava a mais retaliação, e cada retaliação levava a mais derramamento de sangue. Governos escandinavos, desesperados para deter o massacre, intensificaram seus esforços. Mas a guerra continuou feroz, indomável. Quando o ano chegou ao fim, a pergunta permaneceu: quem restaria de pé no final? Tanto os Hells Angels quanto os bandidos sofreram perdas devastadoras, e não havia sinal de que a violência diminuiria em um futuro próximo. A guerra havia chegado ao seu auge, mas ainda não tinha acabado. E a cada dia que passava, o derramamento de sangue só parecia piorar. O silêncio se instalou em 1997. A violência explosiva que consumiu a Escandinávia por uma década começou a diminuir. A Grande Guerra dos Motoqueiros Nórdicos acabou não com batalha final, mas com uma trégua. Nosso trabalho era restabelecer a paz entre os bandidos na Dinamarca e os Hells Angels na Dinamarca. E no final das contas eles conseguiram. E eu acho que foi inteiramente porque George Weggers e eu negociamos isso. Não acho, mas acredito que tivemos um papel importante nisso. Sabe, nós estávamos muito determinados em deixar isso para trás. Eu fiz várias viagens à Europa para conversar com todo mundo. Nenhum verdadeiro vencedor surgiu. Os Hells Angels dominavam a Dinamarca, mas a influência dos bandidos se estendia até o interior da Noruega e da Suécia. Muitos mortos, muitos corpos destruídos. O cerco das autoridades se fechou.
Em 1997, após anos de derramamento de sangue e um número crescente de mortes, uma trégua foi finalmente negociada entre os Hells Angels e os bandidos. A guerra custou caro para ambos os lados, com clubes perdendo membros, enfrentando acusações criminais e divisões internas. Clubes menores desapareceram. Os Morbids MC caíram no esquecimento. Os Rebels MC se desintegraram. Até os poderosos Hells Angels perderam vários membros. O controle deles sobre Christiania, antes absoluto, foi bastante enfraquecido. A polícia foi a verdadeira vencedora. Infiltraram-se nas gangues de motoqueiros, prenderam figuras-chave e desmantelaram os últimos redutos. No final dos anos 1990, essas organizações que antes eram temidas tornaram-se sombras do que já foram. Mas a cultura imortal. Uma nova geração de motoqueiros surgiu, mais sutil, mais underground, mas não menos perigosa. As cicatrizes da Grande Guerra Nórdica dos motoqueiros marcariam gerações. O desejo por poder, respeito e domínio nunca desapareceu de verdade. O ciclo de violência continuou, só que de forma diferente. Nas sombras onde nascem os fora da lei, a lenda da Grande Guerra dos motoqueiros nórdicos continuaria viva, um testemunho do conflito humano, da irmandade e da tênue linha entre a ordem e o caos. No entanto, embora a trégua tenha encerrado oficialmente o conflito aberto, tensões e rivalidades ainda fervilhavam sob a superfície.